Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de Excel. Vou falar sobre a seleção de dados em gráficos no Excel. Em um vídeo anterior nós falamos de como fazer a seleção de dados. Isso porque os gráficos são diferentes. Alguns precisam de cuidados para você selecionar os dados. Aqui não, nós já temos o gráfico criado, como gerenciar, como mudar os dados, como aumentar o range da seleção, algumas dicas bem interessantes para você aprender tudo sobre gráfico. Então fica até o fim do vídeo, vai na descrição para acessar a página exclusiva de downloads, você baixa essa e muitas outras planilhas, suportes que a gente disponibiliza grátis, você pratica bastante e bora para a tela. Como assim selecionar dados em gráficos? Existem duas questões diferentes aqui. Uma delas é como você seleciona os dados para então gerar o gráfico. Eu já falei sobre como selecionar o dado, isso é uma coisa, pois alguns gráficos são diferentes, como o gráfico cascata, por exemplo. Você precisa saber selecionar diferente o range de dados. O que nós vamos ver aqui é um pouquinho diferente. Eu já tenho os dados, ou quero fazer uma alteração no gráfico, quero incluir linha, quero mudar o range, quero mudar a tabela. Como eu faço? Onde eu mudo os dados do gráfico? Basta você selecionar o gráfico, vai habilitar automaticamente a guia Design do gráfico, e eu tenho aqui no grupo dados, que a gente viu também, alternar linha barra coluna. Eu tenho esse comando selecionar dados. Quando eu clico em selecionar dados, olha o que eu encontro. Abre a caixa selecionar fonte de dados e ela está conectada com a seleção de dados. E ela está conectada com a seleção de dados feita para criar o gráfico. Não quer dizer que você não possa mudar esses dados. Você pode aumentar esse range, você pode mudar os dados, você pode mudar de tabela, você pode arrastar para baixo. Várias coisas importantes você pode fazer. A primeira dica importante aqui é que você pode utilizar o famoso Ctrl X para mudar a seleção desses dados. Como assim? Os dados do gráfico não estão aqui, nesta posição aqui na planilha. Imagina que eu quero arrastar aqui para baixo, ó. Como eu faço? Se eu simplesmente utilizar Ctrl C, Ctrl V, olha o que vai acontecer. Ctrl C, Ctrl V, seleciono o gráfico. O range continua na parte de cima, não mudou nada. Como eu faço para levar tudo para outro lugar? Você pode utilizar o Ctrl X, Ctrl V. Vamos ver se dá certo? O Ctrl X, Ctrl V é muito legal, você leva tudo, arrasta a fórmula, tudo que foi criado. E aí você não precisa ficar refazendo, muito legal. Ctrl X, vou aqui para outro lugar e olha o que acontece. Se eu selecionar o gráfico, a seleção do gráfico foi junto, porque eu recortei todo o range. Isso é sempre interessante, vai fazer você ganhar tempo no dia a dia. Outra coisa interessante é que eu posso querer aumentar o range do gráfico. E eu posso fazer isso de várias formas. Uma delas é que eu posso arrastar manualmente aqui, ó. Venho na setinha e arrasto manualmente. Perceba que o gráfico ficou todo esquisito aqui, porque o range que eu alterei aqui, ó, não tem nenhum dado. Ctrl Z para voltar ao normal. Outra forma de fazer isso é selecionando o gráfico, design do gráfico, selecionar dados. Eu posso vir aqui manualmente. Eu vou aumentar um pouco para você ver melhor. Eu vou aumentar até a linha 25, por exemplo. Ó. Mudo G25, dou OK e olha o que aconteceu aqui. O gráfico expandiu automaticamente. Uma coisa que muita gente pergunta e é bem interessante é como deixar essa seleção de dados automática. O que quer dizer isso? À medida que você imputa dados novos ali no gráfico, o gráfico vai atualizar automaticamente. Será que dá para fazer isso? Dá sim. Perceba que se eu colocar aqui ó, manualmente o produto C e lançar alguns dados aqui, ó, vou lançar os mesmos dados. Ctrl Alt V valores. O gráfico não mudou automaticamente, ele não pegou formato, ele não fez nada. Eu teria que vir aqui manualmente, arrastar aqui, ó. Aí sim o gráfico atualizaria o valor. Então eu vou voltar aqui ao normal e vou mostrar uma forma bem interessante de fazer isso. A dica é você pegar essa seleção de dados e transformar em tabela, simples assim. Então eu venho na página inicial, formatar como tabela, escolho um template desejado, vou dar o OK, transformei como tabela. Uma das vantagens da tabela é que ela expande automaticamente. Tá vendo essa orelhinha aqui? Sempre que eu colar valores abaixo nessa tabela, ela vai ser reconhecida no formato de cima, ou seja, da tabela, e então manda os dados para o gráfico. Então vamos testar para ver se funciona, se dá para deixar o range do gráfico automático. Muito simples, eu vou pegar aqui qualquer uma dessas linhas, Ctrl C, e vou aplicar aqui ó, Ctrl Alt V como valor.
Perceba que ele ficou cinza aqui, parece estranho, mas na verdade essa linha cinza é a única linha correta. Como funciona a tabela? Quando a célula no Excel não tem formatação, ela vai aplicar o formato, o template da tabela que você escolheu. Mas se você tem uma formatação existente na célula que você fez anteriormente, esta formatação sobrepõe a tabela. Então, se você quer o formato da tabela, aquela cor cinza que eu escolhi ali, basta limpar o formato. Vem aqui na parte de cima, ó, limpar formatos. E olha o que aconteceu, eu limpei tudo aqui, inclusive as cores da tabela. Mas eu vou voltar aqui em página inicial, tabela, e eu volto essa tabela bonita aqui que eu tinha escolhido. Eu vou mudar a última linha para produto C, para fazer algum sentido aqui para nós. E olha o que aconteceu, automaticamente agora o meu gráfico aumentou para 3 produtos, tá vendo aqui, ó? 3 produtos em 2015, 3 produtos em 2016, 3 produtos em 2017. Então ele vai expandindo, eu não preciso mais mexer na seleção. Quando eu seleciono o gráfico, olha lá, ele já foi até o produto C tranquilamente. Se eu pegar todos esses dados aqui, ó, e colar de novo, Ctrl Alt V, olha o que acontece. A tabela expande automaticamente até a linha 16 e o meu gráfico aumenta para 6 produtos automáticos, sem eu ter que ficar arrastando ali o range de dados do gráfico. Então esse é o nosso vídeo de hoje, como trabalhar na seleção de dados do gráfico. Espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.